Seja bem-vindo a mais um Café e Bíblia. Que Deus te abençoe nesse dia. E eu quero deixar uma palavra para encher o seu coração de bom ânimo. Assim como muitas pessoas, não saem de casa sem um bom café pretinho. E olha, que jarra linda, olha para vocês verem. Pena que não tem café. Pena que não tem café. Quem sabe nós vamos ter aqui uma maquininha elétrica com aquele cafezinho. Acho que os meninos da câmera vão gostar, não é isso, gente? Aquele cafezinho de Deus para nós. Mas ninguém sai sem o café. Porque o café traz aquele ânimo, encoraja para a gente poder vencer a nossa manhã. E eu quero deixar uma palavra para você nesse dia também de bom ânimo. O apóstolo Paulo, em Atos 27, ele vive uma situação onde ele estava sendo levado de Israel para Roma, na Itália, de navio. Ele estava preso e ele enfrentou tempestade, ele enfrentou naufrágio, ele enfrentou frio e tantas outras coisas, fome, etc., para chegar até o seu destino. E no meio dessa trajetória toda, no meio dessa confusão toda, algumas pessoas se abateram, algumas pessoas cansaram, obviamente, e aí no meio do desespero todo, Paulo tem uma experiência muito linda, que eu quero ler para você nesse dia, que diz assim em Atos 27, versículo 22, mas agora recomendo-lhes que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio será destruído. Pois ontem à noite apareceu-me um anjo do Deus a quem pertenço e a quem adoro, dizendo-me: Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos que estão navegando com você. Assim, tenham ânimo, senhores. Creio em Deus que acontecerá do modo como me foi dito. Devemos ser arrastados por alguma ilha. O apóstolo Paulo, no meio do caos, no meio da tempestade, no meio da fome, no meio da sede, no meio de tantas situações, ele diz algo para aqueles que estavam com ele: tenha bom ânimo, tenha coragem, não desespere, não tenha medo. Imagine essa história trazendo a comparação ou uma aplicação para a nossa vida. Essa viagem de Paulo, tão longa, pudesse ser a nossa vida, a nossa viagem nessa terra, essa trajetória que nós temos nessa terra. Uma trajetória marcada por dor, marcada por sofrimentos, marcada por desastres, marcada por tantas situações difíceis. Talvez você está aí assistindo e você está passando por um momento de velório, um momento de dificuldade financeira, um problema na saúde, tantas outras coisas. Isso acontece na vida nessa terra. Não tem como pregarmos o evangelho de triunfalismo, onde nada difícil acontece, nada ruim acontece. A vida nessa terra tem seus percalços. E aí, no meio dessa trajetória toda, muitos de nós temos o nosso coração afligido, a nossa alma começa a fraquejar, o medo começa a tomar conta e a coragem vai se esvaindo. No meio disso tudo, nós temos que encontrar bom ânimo. Como podemos encontrar bom ânimo? Aonde nós vamos encontrar bom ânimo? O que nós podemos aprender com esse texto e com a vida do apóstolo Paulo? Existe um provérbio que eu acho ele muito interessante, que diz assim: se você vacila no dia da dificuldade, como será limitada a sua força? Provérbios 24, 10. Se você vacila, se você entrega os pontos, se você desanima no dia da dificuldade, como será limitada a sua força? Ou seja, se você se entrega, se você joga os pontos, se você desanima, como você vai vencer? Você não vai ter força para levantar. Por isso é importante ter bom ânimo, por isso é importante ter coragem, por isso é importante acordar pela manhã no meio da crise, olhar para o céu e dizer: eu vou vencer esse dia, eu vou vencer esse gigante. É preciso ter essa coragem, esse bom ânimo. Então, nesse texto que nós lemos de Atos, Paulo nos ensina algo que eu acho muito interessante. No versículo 23 ele fala assim: pois ontem à noite apareceu-me um anjo do Deus a quem pertenço e a quem adoro, dizendo-me. Primeiro, Paulo conhecia Deus. Paulo pertencia a Deus. Paulo adorava a Deus. Quando você sabe quem é o seu Deus,
quando você tem uma vida de adoração a esse Deus, que isso traz a entendimento de intimidade, de reconhecer os atributos, reconhecer quem Deus é. Quando você escuta a voz desse Deus e reconhece, está aqui um dos segredos para ter bom ânimo. Sabe por que muitas pessoas entregam os pontos? Porque não conhece Deus, não tem experiência com Deus, não escuta a voz de Deus, não tira tempo para adorar a Deus e reconhecer quem Deus é, não tira tempo para reconhecer a grandeza do seu Deus, para reconhecer o poder do seu Deus, para reconhecer a misericórdia, a compaixão do seu Deus. Se você não conhece Deus, você não vai ter bom ânimo. Porque você vai buscar bom ânimo aonde? Nas coisas naturais? Elas não se sustentam. No materialismo, no dinheiro, não sustenta. Você não vai encontrar uma fonte de bom ânimo nessa terra. Você só encontra essa fonte em Deus. E Paulo está dizendo aqui nesse texto, olha, ele encontrou bom ânimo porque o anjo de Deus veio e trouxe uma mensagem para o coração dele. Talvez você possa estar dizendo, olha, como eu gostaria da visita de um anjo. Não, a ênfase aqui não é o anjo. A ênfase aqui é quem disse. A ênfase aqui é que Paulo reconheceu que esse anjo era enviado do Deus a quem ele servia. Não era o anjo, era o Deus que falou. E quando Deus disse para Paulo, fique calmo, todos vocês vão chegar no seu destino final. O barco pode até quebrar, o barco pode até ter problema, mas vocês chegarão salvos. Paulo então entendeu, se Deus disse, eu creio e vai acontecer. Trazendo para os nossos dias a trajetória da sua vida, a trajetória que você e eu temos caminhado até a volta de Jesus, até a nossa morte, a nossa partida. Nós vamos enfrentar grandes tempestades, mas Jesus disse que aqueles que veio até Ele, aquilo que o Pai deu a Ele, Ele não joga fora. Jesus disse que Ele iria embora para o Pai, não nos deixaria sozinho, não nos deixaria órfãos, Ele viria para nos buscar um dia. Jesus disse, não se turbe o vosso coração, fique calmo, fique tranquilo, para onde eu vou preparar morada, eu vou levar vocês, eu voltarei para buscar vocês, para vocês estarem comigo aonde eu estiver, para sempre. Ou seja, seu futuro, o seu destino em Cristo já está garantido. Não precisa do anjo ouvir falar, a Bíblia diz. Se está escrito, se Deus disse, nós temos que crer. É por isso que Romanos capítulo 10, versículo 17 diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Cristo. Essa fé que traz coragem, essa fé que traz bom ânimo, essa fé que traz ousadia, ela vem por ouvir o Evangelho, ou seja, a fé, o ânimo e a coragem vem por ouvir a Deus, pela palavra de Deus. Se você quer ter bom ânimo, quer se levantar dessa cama, quer enfrentar sua dificuldade com coragem, mergulhe no conhecimento da palavra de Deus, mergulhe no conhecimento do caráter do seu Deus, mergulhe no conhecimento do amor, da compaixão e da graça do seu Deus. Quanto mais você conhecer Deus, mais fé, mais ânimo, mais ousadia. Não tem como fugir disso. Não tem como. Você pode até ouvir uma profecia através de alguém que tem um dom de Deus, você pode ouvir através de uma canção, você pode ouvir através de várias maneiras, isso é muito bom. Mas quando você para buscar no seu particular a sua experiência pessoal com Ele, é diferente. Deus marca o seu coração de uma maneira tão linda, que falta para muitos de nós exatamente isso, buscar a Deus. Buscar conhecer Deus. Quando você o conhece, quando você enche o seu coração da palavra dEle, da verdade dEle, você então se enche de Deus. João capítulo 1 diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. Esse Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus é a palavra. Quando você come dessa palavra, você está se alimentando de Cristo, você está se alimentando de Deus, você está se alimentando do Espírito de Deus, você está enchendo o seu coração de Deus. E não tem como um coração estar cheio de Deus e ser desanimado. Não tem como um coração estar cheio de Deus e você andar cabisbaixo. Ai, eu creio em Deus, eu creio que vai mudar a minha sorte, eu creio que Deus está comigo. Ai, não condiz. Se você crê em Deus, se você crê que Ele está com você, se Ele crê que Ele cuida de você, se você crê nisso, seu coração se enche de ânimo. Jesus disse
que Ele enviaria, eu pedi ao Pai para enviar o Consolador, e o Consolador estaria conosco. O Espírito Santo habita em mim e habita em você. Portanto, recobre as suas forças, levante desse leito, levante dessa cama, levante desse desânimo, se prepare para viver um novo tempo de Deus para a sua vida. Tenha bom ânimo, que Deus te abençoe. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Queridos amigos e amigas, preciosos irmãos e irmãs, não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece aqui. Rede Super, inspirando você.